vamos começar, ou recomeçar, fazendo um gancho em tudo que a gente viu ontem, para a gente dar sequência no nosso conteúdo aí. Todos apostos? Nós somos 53, olha só que beleza, hein? Assim, cheia de novo. Bom, deixa eu abrir aqui o compartilhamento. Aliás, vamos fazer o seguinte. Foi ontem, não foi? Foi ontem. Não me confunde. Hoje é quinta, quarta-feira. Ontem nós tivemos aula, sim. Vou aproveitar, vamos fazer uma breve recapitulação, uma breve recordância do que a gente falou ontem, né? Que a gente falou bastante a respeito dos relacionamentos ontem, né? Lembra que a gente tinha lá, a gente fez o nosso primeiro diagrama ali de relacionamentos, bem simples, bem tranquilo de fazer, né? Odiei cardinalidade, muita gente odeia também, mas ela é muito útil, tá? Apesar de tudo, sempre tem o lado chato da coisa, né? Sempre tem toda matéria tem o lado chato, então a cardinalidade é uma delas. Mas calma que nós vamos chegar numa pior. Talvez hoje, inclusive, tá? Que é o relacionamento ternário. Aí você vai ver que delícia que é. Que notícia boa é, eu tô animando vocês hoje. Não, mas vocês vão ver que depois que a gente entende a coisa, gente, por isso que eu falei, a ideia da monitoria, inclusive, é a gente treinar, é a gente errar, é a gente tirar dúvida, porque depois que pega o jeitão da coisa ali, fica mais fácil. Quando a gente consegue bater o olho ali e já entender, por exemplo, esse diagrama que vocês já conseguem ler sem fazer o menor esforço, tenho certeza, né? Onde a gente tem o relacionamento de um para um. Um pedido possui uma fatura possui um pedido. Quer dizer, eu estou dizendo que os dois só existem se eles estiverem relacionados, né? Assim como eu tenho o relacionamento de um para muitos, que foi justamente o que a gente trabalhou ontem, né? Onde a gente tem um empregado com vários dependentes, por exemplo, e vários dependentes têm relação somente a um empregado. Ou então, uma pessoa pode ter vários telefones, mas um telefone só tem relação com uma pessoa. Lembra disso? É a mesma coisa aqui, ó. Se não tiver ninguém gravando, talvez essa aqui seja a resposta de um dos mapas lá, mas vamos pular essa parte, tá? E também, como eu falei, a gente tem os relacionamentos de muitos para muitos. No caso, vários alunos cursam uma disciplina ou mais de uma disciplina, que é o caso, e várias disciplinas são cursadas por vários alunos, tá? Ou uma disciplina é cursada por vários alunos. Esse aqui é o relacionamento mais próximo do que a gente pode ter em relação ao nosso estudo, né? A nossa relação para com a Unicesumar, por exemplo. Oi? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te va a dar? Ah, no, ¿te va a dar corte? É sem querer, né? Eu acho. Doris? Ah, solo tú vas a alquilar. Eu vou deixar no mudo, se quiser falar, depois você abre de novo, tá? Vocês entram com o microfone aberto, né? Mas, voltando então, a gente tem esse outro relacionamento, onde a gente tem a relação de muitos para muitos. O que acontece com o relacionamento? Vamos ver se vocês lembram. O que eu falei ontem, quando a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, o que acontece com o relacionamento? O que ele vira? A boca seca. Vamos que eu preciso de participação, senão eu vou pôr vocês para dormir hoje aqui, com raiva ainda. Ninguém lembra o que eu falei ontem do relacionamento de muitos para muitos? Estou pensando, separação quase. Comecei hoje, professor. Tá bom, excelente. O importante é começar. Quando a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, o nosso relacionamento ele vira uma tabela. Lembra que lá no banco de dados ele vai virar uma tabela, tá? Eu comecei a ver a aula hoje, tem problema? Não, seja muito bem-vinda, está aqui de paraquedas, que bom que veio, inclusive, tá? Amira, fique à vontade, para interromper, para tirar as dúvidas, não se preocupe, não atrapalha, não existe pergunta boba, e sim, estamos aqui todos para tirar todas as dúvidas que aparecerem, tá bom? A única coisa que eu não respondo, obviamente, são coisas relacionadas às atividades que vocês têm que fazer na disciplina.
Posso trazer exemplos parecidos. Já trouxe alguns, inclusive, tá? Mas, das atividades especificamente, eu não posso responder, tá bom? Não estava na de ontem, porque pensei que só teria hoje. Ah, tudo bem, Carlos, não tem problema. Depois só dá uma lida no material lá. Eu já deixei o link no GitHub. Vamos abrir o GitHub. Onde está o meu navegador? Não temos navegador. Vamos abrir um navegador novo aqui. Bitwarden. Tá, beleza. Accept permissions. GitHub. E é este cara aqui. Vou copiar o link para vocês. Nesse repositório do GitHub, eu vou colocar todo o material que a gente usar, tá bom? Ontem eu tinha salvo já, né, o desenho lá da aula 2, que foi a aula de ontem, e coloquei também o script para vocês, tá? Eu deixei lá o script disponível. Eu lembrei depois que eu tinha salvo ele, então eu já subi lá no banco de dados, né? Lá no repositório, para vocês terem ali a consulta, tá bom? Então, esse vai ser o nosso como é que fala? Repositório de materiais, tá? Materiais, exercícios, por tudo lá. O que a gente falar aqui vai ser colocado lá, tá bom? Então, o que acontece quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos? O meu relacionamento, no caso, este carinha que está aqui no meio, representado por um losango, vira uma tabela também no banco. Aqui eu tenho uma entidade, outra entidade. Toda entidade a gente já sabe que vira tabela, né? Aqui, no caso do relacionamento de muitos para muitos, o relacionamento também se vira uma tabela, tá bom? Compartilhe o link, professor. E qual link, Aline? Do GitHub? Tá aqui, de novo, sem problema nenhum, tá na mão. Se for do GitHub, tá na mão. Se for o do site do projeto, tá aqui também, tá? E lá tem o link do formulário para vocês responderem. Ah, só a conexão tá linda. Não, beleza, tranquilo, sem problema. Gente, aproveitando, né? Eu sei que às vezes a internet dá uma atrasada aí, dá uma cortada e tal. Fiquem à vontade para abrir o microfone e parar, tá? E pedir para voltar o conteúdo, não tem problema nenhum. Eu volto, tá? Bom, então, o que são as cardinalidades mesmo? São a quantidade de relacionamentos entre as entidades que estão se relacionando. Que nós temos a possibilidade de um para muitos para um e muitos para muitos. Essas são as 4 possibilidades que a gente tem de um relacionamento, tá bom? Nós paramos aqui ontem, paramos nesse slide, e aí nós fizemos lá o desenho do nosso primeiro relacionamento, né, lá no BR Modelo, e no Draw.io, no BR Modelo, e depois nós fizemos o script. E eu tinha deixado para vocês um exercício hoje, para que a gente fizesse a separação lá do e-mail como entidade. Lembra disso? Onde eu falei a resposta já, burrão. Na verdade, não era isso, era para transformar o e-mail na possibilidade de ter mais de um registro, né? Com a mesma ideia do telefone. Então, eu posso ter mais de um telefone e mais de um e-mail na minha agenda. Ô, Breno, compartilha a sua tela e mostra aí, vamos ver o que você fez. Já que você falou que fez e acha que está errado, não fica no acho. Se tiver errado, a gente corrige. Não Se tiver fica certo, no acho, tenha certeza. Não. Se tiver certo, ganha estrelinha. Meu céu vai ficar vazio, então. Nossa, que exagero. Ô, mania, hein? A gente nunca confia no que a gente faz, né? Nas primeiras vezes. É normal. Chama insegurança isso aí, mas com o tempo vai bem. Acho que tá compartilhando. Uhum. Fiz aquele desenhozinho, né? Você falou pra fazer o desenhozinho e tudo mais. Beleza. Então vamos lá. O que você fez aí? Tá, vamos lá. Eu peguei as 3 entidades, pessoa, telefone e e-mail, fiz a mesma coisa que a gente fez aula passada, né? Uhum. De pessoa e telefone. A mesma ideia de cardinalidade, né? Pelo menos eu tentei. É que eu não sou muito bom com esse negócio de cardinalidade. Coloquei os 3 atributos aqui, né? Os 3 campos. Que é o de número, o de DDD no telefone e o de pessoa, que é, no caso, a chave estrangeira. Que é ligado com a chave primária. Tá. E essa chave primária é ligada com essa chave estrangeira do e-mail. E daí eu também fiz o atributo do e-mail, o ID dele e tudo mais, e
meio que eu fiz a mesma coisa na cardinalidade, de que uma pessoa, no caso, uma pessoa, ela tem que ter um e-mail, né, que você falou ontem que tinha que colocar que seria obrigatório a pessoa ter um e-mail, e ao mesmo tempo que ela precisa ter um, ela pode ter mais de um, ela pode ter muitos. Perfeito. E eu coloquei que um e-mail tem que ser anexado, né, tem que ser vinculado pelo menos a uma pessoa. Exatamente. Mesma coisa do Pelo telefone. menos não, há uma pessoa exclusivamente, por isso um por Isso. um ali. Isso. Tá? Fiz a mesma coisa com o telefone. O telefone tem que estar vinculado a uma pessoa, e uma pessoa pode ter, não pode não ter nenhum telefone ou muitos. Perfeito, É isso. exatamente. Todo mundo entendeu aí o que o Breno fez? André, é o BR Modelo esse site, tá? Maravilha. E aí, vocês acham que isso aí tá certo? Tá? Funciona? Se a gente for fazer isso no banco de dados, funciona? Tudo bem, tá certinho, é isso aí mesmo, tá? Fechou então. Eu corrigiria, não é corrigir, vamos melhorar. Não está errado, tá? Mas, lembra da história da nomenclatura que a gente fala, para ficar sempre vinculado, né? Colocar os nomes que vinculam as coisas, que dão a entender as coisas. Eu só corrigiria ali, só alteraria, na verdade, o ID e-mail. Colocaria, já que ele é a chave estrangeira do ID pessoa, que é o que você está fazendo o relacionamento, aí também é ID pessoa. Entendi. Então entendi. É a mesma coisa Entendeu? do pessoal. Entendi. Então não precisa desse aqui, não. Não. Não, esse aí até pode deixar, tá? Até pode deixar. Utilidade ele não vai ter, tá? Assim, não vai fazer diferença nenhuma esse campo ali ou não. O importante, lembra assim, a ideia, qual que é a ideia, aonde que vai mesmo o campo de relacionamento, para onde que parte a chave estrangeira? Lembra que eu expliquei ontem? Sim. Qual o lado do relacionamento que ele vai? Ele vai pro lado que tiver maior, na casa de Vai muitos. para o lado que tiver muitos, né? Muito. Que é o que a gente chama de entidade fraca, por exemplo, tá? Então, o lado que tem muitos, normalmente é o lado que vai receber a chave estrangeira. Então, o que você pôs de ID e-mail, né? O IDE ali, que eu acredito que seja ID e-mail, não tem problema ele estar ali. Mas utilidade, né? Vínculo ou referência para alguma coisa, ele não tem, tá? O que você pode fazer, que é um assunto que depois nós vamos acabar abordando mais tarde, por exemplo, quando você tem duas chaves primárias, que não existe, na verdade, duas chaves primárias, tá? Você tem uma chave primária e você pode ter um outro campo, que é o campo unique, que a gente fala, é um campo único, ele também não se repete. E pode acontecer de você ter que somar as duas chaves, somar os dois campos, e aí você transforma numa chave composta, primária composta, né? Onde ela não é só relacionada a um campo, é mais de um campo, tá? Tranquilo. Só que no seu caso, se a gente fizer como chave composta, eu estou restringindo a pessoa a ter um único e-mail, porque eu não vou poder repetir a sequência de Ds ali, tá? Mas tá certinho, tá certinho. A única coisa que eu te falei, eu só mudaria a nomenclatura ali de, ao invés de D e-mail, na entidade e-mail, né? Só mudaria ali, colocaria ID pessoa, exatamente. Porque é a chave estrangeira que referencia que aquele e-mail é daquela pessoa. Sim. Tá bom? Fechou. Alguém fez diferente disso aí? Alguém fez esse exercício diferente? Ou fez e quer confirmar? Quer tirar a dúvida aí? Professor, ainda não consegui rever o conteúdo da aula de ontem. Poderia repetir a parte do ID e ID pessoa? Ontem perdi o fio da meada, não entendi direito. Lógico, podemos repetir, sem problema nenhum. Você quer que repete no desenho ou quer que repete no script? Ou quer que repete no slide? Falo de novo, tem segredo. Vamos achar melhor. Tá, vamos desenhar então, que eu gosto de desenhar. Não que eu gosto, mas eu prefiro porque fica mais fácil da gente mexer aqui. Deixa eu abrir aqui. GitHub. Cadê? Monitoria. Aula 2. Muito bem, a gente parou aqui ontem, né? A gente fez aqui.
Faz uma pequena revisão de ontem, por gentileza. Faço, sem problema nenhum. Comecei hoje, então vou ficar perdido ou vou me achar. Sei de nada em dado, mas tenho vontade de aprender. Tá no lugar certo, então, Luiz. Vamos lá. Vamos refazer, então. Vamos aproveitar e refazer o que a gente falou ontem, só para puxar retomar o assunto. E aí a gente parte para o resto das coisas. Bom, então eu vou redesenhar aqui e vou começar de novo, tá? A gente tem aqui, então, quando a gente vai transformar, quando a gente fala de começar a modelar o banco de dados, a gente tem que começar a entender o banco de dados, tá? Então, olha lá, eu não estou compartilhando a tela. Ô, meleca. Cadê? Essa aqui. Beleza. Então, o que eu propus para o pessoal ontem? Qual foi o exercício que a gente fez ontem para entender a questão de relacionamentos, etc. Nós começamos a rabiscar devagar ali, né, modelar uma agenda de telefones, tá? Onde eu tinha pessoas que tinham nome, telefone e e-mail. Era isso? Não, nome, como é que era? Nome, e-mail, né? E poderia ter um telefone. Então, se a gente pegar de forma simples, o que eu tenho aqui? O retângulo é o que representa a entidade quando a gente está falando no modelo entidade-relacionamento, tá bom? Então, eu teria aqui a pessoa e eu teria os atributos. Vamos desenhar bonitinho aqui já os atributos. Então, nós estamos falando de modelagem, vamos desenhar aqui, ó, os atributos, que era nome. Eu vi aqui maior. Deixa eu dar um zoom aqui também para ficar melhor para vocês enxergarem. Nossa, tem me ligando no telefone. Vai lá, não sei quem. Vamos lá. Então, eu teria nome, eu teria e-mail e eu teria telefone. Então, esses seriam os meus 3 atributos aqui da minha entidade, tá? Todo mundo sabe o que é um atributo. Vocês, principalmente, que estão chegando hoje e o pessoal que perdeu a aula de ontem. Quando a gente fala atributo, tudo bem? Todo mundo sabe o que é? O que são os atributos de uma entidade? Quando a gente está falando no modelo de relacionamento, a gente está falando que a entidade é uma tabela. Aí, Ricardo, a entidade é a tabela do banco de dados, tá? E os atributos são os campos dessa tabela. Então, se eu for pegar para analisar, eu tenho um relacionamento. Um relacionamento não, eu tenho uma tabela. Oh, Cristo. Eu tenho uma tabela. E essa tabela possui os atributos que eu preciso, que nada mais são os campos onde eu vou armazenar os meus dados da tabela, tá? Então, eu tenho a tabela pessoa, que no modelo entidade relacionamento é uma tabela. Então, entidade é o que vira tabela, atributos são os campos daquela tabela, tá bom? Então, basicamente, eu tenho o meu primeiro modelo aqui de uma entidade, onde a entidade pessoa tem os atributos de nome, e-mail e telefone. Ok? Até aqui tudo bem? Todos lembrando dessa ideia? Então dá um joinha para nós aí no chat, aí, qualquer coisa. Beleza. Então tá bom. Só que o que eu falei? Aqui a gente estava começando, isso é uma APK, uma FK, ainda não é nada. Ainda nós estamos falando só de atributo. Eu não falei de propriedades dos atributos ainda, tá, Ricardo? Nós estamos falando inicialmente só na modelagem de entidade e relacionamento por enquanto, tá? Muito bem. Então, teoricamente, eu tenho uma agenda funcional aqui? Tenho. Por que não? Né? Tenho. Eu posso ter um cadastro de uma pessoa, onde eu vou guardar o nome, e-mail e telefone. Pensando numa agenda de celular, por exemplo, uma agenda de telefone, né? A gente tem uma agenda supostamente funcional. Mas o que acontece? Eu posso ter mais de um telefone vinculado na minha pessoa, quer dizer, no meu cadastro, então eu posso ter vários números de telefone. Quantos números de telefone eu posso ter? Eu posso definir que eu posso ter, sei lá, 3 números de telefone, como eu pus aqui. Se eu vou limitar a quantidade, tá?
faz sentido eu manter esses caras como atributos. Por quê? Porque eu estou limitando a quantidade de campos que eu vou ter disponível para o meu cadastro. Então, o que eu estou restringindo aqui? Eu estou falando que uma pessoa da minha agenda de telefone, ela vai ter um nome, um e-mail e até 3 telefones. Tudo bem? Quando eu vi isso, eu estudava, às vezes, que ficava em dúvida sobre o 0 para N, etc. Isso aí é a cardinalidade, André, nós vamos chegar lá, tá? Só que o que eu, entre aspas, o que eu gero de problema com isso aqui, que não é, na verdade, um problema. Eu posso ter mais de 3 números. Às vezes eu posso ter um número comercial, um número pessoal, um para recados. Posso ter mais. Quantos números de telefone eu posso ter? Eu posso ter 10 números de telefone se eu quiser. Tá? Antigamente até tinha a guerra das operadoras, não sei se vocês são dessa época, que o pessoal comprava um chip de cada operadora para ligar para pessoas específicas do chip que era mais barato. Lembra disso? Não sei se vocês passaram dessa fase, mas quem passou talvez lembre dessa ideia aí. Tá? Então eu posso ter quantos números de telefone eu quiser, não tenho limitação. Quando a gente fala que a gente não vai limitar a quantidade de algum tipo de informação, no caso, algum tipo de dados, o que faz sentido eu fazer? Faz sentido eu pegar esses caras aqui e transformar ele numa outra entidade. Fazendo com que eu possa pegar, então, transformar esses 3 caras que são campos supostamente repetidos e eu posso ter mais de um registro. Vou até apagar aqui agora. Opa, aqui. Colocar dessa tabela aqui. Sai esse, sai esse, sai esse, tá? E aqui eu posso ter, então, o DDD e o número do telefone, que foi o que a gente tinha falado ontem. Isso aqui para cair fora por enquanto. Certo? Onde agora esses campos DDD... Opa. O mouse está acabando a pilha. Aqui, beleza? Onde, então, eu tenho esses 2 campos agora fazendo parte da minha entidade telefone. Então, agora eu tenho uma segunda tabela no meu banco de dados. Pode falar, Roberto, fica à vontade. Nesse caso, a entidade pode ser considerado o índice? Não? Isso é outra finalidade. Tá? Aqui é entidade, literalmente assim. É tudo que vai ter atributos próprios. Tudo que vai ter campos próprios. Então, provavelmente, ele vai virar uma tabela no banco. Sim. Tá? E nesse caso, o que seria o índice, então? O índice como é que eu posso te referenciar aqui? Aqui no modelo de dados, no modelo entidade de relacionamento, ele não vai aparecer diretamente, tá? Mas a ideia do índice é literalmente o que a palavra está falando. Ele é um índice, é igual sumário de livro. Por exemplo, você vai procurar uma página de um conteúdo específico de um livro. Você vai lá no índice, não é? Ou no sumário, mesma ideia. Sim. O banco de dados, ele trabalha baseado em indexação também, baseado em índice. Então, quando você quer um campo específico, você pode criar índice para aquele campo, onde você não depende de uma consulta de select para ser executada. Ele já tem aquele índice registrado para você acelerar ali o seu processo de consulta. Ah, beleza. Tá? Aumentando, obviamente, desempenho do banco, enfim. Tá? Beleza. Mas o índice, no caso de banco de dados, é no sentido literal mesmo. Tá? Literal. Você pode criar, por exemplo, imagina uma tabela de pessoas. Então, você quer criar um índice para pesquisar todos os nomes que começam com J. É um índice. Entendi. Beleza. Tá? É como se fosse uma coleção ali do que você tem referenciado dentro da tabela pessoa, por exemplo. No caso do telefone, você pode criar um índice para trazer todos os números que começam com DDD 11, 21, e assim por diante. Ah, tá. Beleza. Tá? Valeu, obrigado. Essa ideia aí, imagina. Professor, essa nova entidade vai continuar sempre ligada à primeira? Sim, exatamente aí. Quando, então, quando eu faço a separação de um campo, né, ou de um atributo da minha entidade, que se torna uma nova entidade, o que eu preciso ter para esses caras se entenderem? Eu preciso ter justamente o meu relacionamento, que eu vou indicar
como que elas vão trabalhar de forma conjunta. Tá? Então, eu tenho a tabela pessoa se relacionando com a tabela telefone. Tá? Então, aqui, o relacionamento, normalmente, a gente também põe um nome. Então, pessoa tem telefone. Telefone tem pessoa. Pronto. Está resolvido o meu relacionamento. Tá? Lembra que eu falei? Quantos telefones uma pessoa pode ter? Vários. Vários. Não posso ter nenhum. Eu posso cadastrar uma pessoa só com nome e e-mail. Tá? Ou eu posso ter uma pessoa com nome e e-mail e 5 números de telefone diferentes, por exemplo. Aí é que entram as tais da cardinalidade, que é justamente falar para o meu modelo, eu estou apontando na tela como se estivesse vendo minha mão, tá? Mas eu falar para o meu modelo qual é o número de relações possíveis entre essas entidades. Tá? Ô, Roberto, tá com a mão levantada ainda ou de novo? Eu olhei agora aqui e está levantado. Não, tá. Vou baixar aqui. Chat. Fechei de novo. Beleza. Entenderam a ideia do relacionamento? Para quem, principalmente para quem está chegando agora, ou quem tinha comentado que estava com dúvida, que eu me esqueci quem foi. A Carla. Tá? Carla, clareou? Maravilha. Excelente. Então, agora, a gente falou que elas estão relacionadas. As duas entidades estão relacionadas. Só que agora eu preciso, além do relacionamento, falar a quantidade de relacionamentos que elas podem ter entre elas. Tá? Isso faz parte da modelagem justamente para você... Lembra que a ideia do... O que é o SGBD? É o sistema que vai gerenciar as suas informações de forma... Lembra da referência lá? Qual eram as formas que o SGBD trabalhava, aqueles 3 itens, de forma organizada, consistente e fidedigna. Palavra até bonita de falar, né? Por quê? Se eu estou inserindo a informação dentro do meu banco de dados, eu quero recuperar aquela informação da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Falamos de cardinalidade. Aonde que a gente indica a tal da cardinalidade nesse cara aqui, no nosso modelo entidade de relacionamento? Eu indico exatamente em cima do relacionamento. Então, por exemplo, pensando aqui, ó, pessoa tem telefone. Quantos telefones uma pessoa pode ter? Vários. Vários. Então, eu coloco aqui a representação da letra M, no sentido de vários. Pode acontecer de algumas notações virem como 0,n. O que eu estou dizendo com essa cardinalidade aqui? Que uma pessoa, ela tem nenhum ou vários telefones. Vários no sentido, um também é considerado vários, tá? Nenhum, um ou vários telefones. Agora, o inverso tem que existir também. Por quê? Telefone tem quantas pessoas? Uma Quantas pessoa. pessoas podem ter o mesmo número de telefone? No caso do nosso exercício, era uma só, tá? Pensando naquela ideia onde a gente está falando do telefone, do relacionamento de telefone para pessoa, né? Então, aqui, o que eu coloco? A indicação de 1 ou 1,1. Pronto. Tudo bem? Então, o que eu estou informando aqui? Eu estou informando que o meu telefone só existe, mesmo que esteja relacionado, se existir uma pessoa. Eu estou nesse site aí criando também, mas na hora de escrever está com autocomplete meio louco. Como resolve? Não sei. Parece ser do site mesmo. Acho que não sei, de verdade, eu nunca vi esse autocomplete do Draw.io aqui. Não sei nem se tem como desativar isso. Expand, plugins, diagram, configurações, não, aqui para escrever.
Não sei, sinceramente eu não sei nem se existe, tá? Eu acho que não é, mas não sei, de verdade, Fernando, eu não sei te responder. Pronto, temos o nosso primeiro modelo de entidade de relacionamento com a cardinalidade definida. 100%? O exercício era justamente essa ideia. Mesma ideia do telefone, eu quero transformar, eu quero ter mais de um e-mail cadastrado na minha agenda. Quando eu falo de mais de um, para que eu não limite, a não ser que eu queira limitar, tá? Vamos deixar bem claro esse dado, a não ser que eu queira limitar, no caso não, o que que a gente vai fazer? O atributo e-mail agora, o que que ele passa a ser? Para que eu consiga ter um novo relacionamento, ou ter mais de um cadastro, que não importa quantos serão, ele vai virar uma entidade. Onde até vou seguir o exemplo do Breno e vou aproveitar aqui, ó, o e-mail propriamente dito, tá? Por enquanto, vou deixar só o e-mail. Então, vou relacionar aqui, relacionar não, desculpa, vou só definir aqui, onde o meu toque não permite ficar certinho assim, onde a minha entidade e-mail, ela tem um atributo e-mail. Então, este cara zarpa daqui. Para que eu consiga ter um relacionamento de pessoa com e-mail, eu acabei de falar a resposta, né? Eu preciso de um relacionamento entre esses caras. Onde agora, eu vou até passar para cima aqui, só para não ficar as setinhas cruzadas aqui. Ó. Onde agora eu vou relacionar a minha pessoa com o e-mail. Certo? Qual que é o nome desse relacionamento? Pode ser o mesmo, não tem problema. Tá? O nome na modelagem não faz diferença. Quer dizer, faz para não virar bagunça, né? Mas assim, no nosso caso, por hora está tudo bem. Tá? Então, basicamente, está aqui o nosso diagrama não, nosso modelo entidade relacionamento. Como que eu desenho a cardinalidade agora? Se eu falei que tem um relacionamento, eu tenho uma cardinalidade. Uma pessoa tem quantos e-mails? Vários. Só que com a ideia, lembra de quê? Com a obrigatoriedade de um que eu tinha pedido no exercício, né? Então, a cardinalidade aqui, de forma obrigatória, é 1 para N. Eu tenho que ter um e-mail cadastrado. Tá? E o e-mail tem quantas pessoas? Qual que seria aqui? Uma. Então, é 1 para 1 aqui. Se eu tenho obrigatório do lado Ixi, Maria. Obrigatoriedade do lado de cá, eu tenho do lado de lá também nesse sentido. Tá bom? Então, a pessoa tem um e-mail tem uma pessoa. A pessoa tem um ou mais e-mails, um e-mail tem uma pessoa. Já fiz o exercício por onde manda. Não precisa mandar não, Nicolas. Se quiser pôr lá no repositório, depois mandar o link, eu dou uma olhada para vocês, tá? Mas não precisa mandar não. A ideia é praticar mesmo. Pronto aí, ó. Desenhamos o nosso banco de dados de agenda. Olha que belezinha aqui, ó. Isso tá aqui, prontinho. Então, eu tenho, nesse banco de dados, eu tenho 3 entidades, onde e-mail, telefone e pessoa são elas. 2 relacionamentos, como eu tenho relacionamento de 1 para muitos ou de 1 para 1, eu não tenho a necessidade de uma nova tabela, e onde eu tenho os atributos aqui. Beleza? O que ficou faltando agora? Ficou faltando justamente os atributos de relacionamento. Lembra quando a gente fala que tem o relacionamento, a gente tem que ter o atributo. Tá? O atributo que vai guardar esse relacionamento, que é a famosa chave estrangeira. Alguém tinha falado da FK e da PK. Ricardo, aí, ó, entramos na história da FK e da PK. Tá bom? Nessa informação aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, já que a pessoa está relacionada com o e-mail e a pessoa está relacionada com o telefone, como que eu consigo garantir, por exemplo, que o registro daquele nome, por mais que tenham nomes iguais, mas são registros distintos dentro do meu banco? Normalmente, cria-se o famoso ID, tá? Qual seria um outro campo, um outro atributo de uma pessoa que eu garanto que não se repete? Vamos lá.
estrelinha de bom aluno ou boa aluna para quem falar. Aí, o Fernando já mandou aí, ó, CPF. CPF é uma informação da pessoa, de pessoas, tá? Que eu garanto que ele não vai se repetir. Eu não tenho duas pessoas com o mesmo CPF. Ah, mas e se for empresa? Se for uma pessoa jurídica? Como é que eu faço? Tem CNPJ. Exatamente. Tá bom? Então, no caso, eu poderia, então, colocar um atributo chamado, ao invés de ID, como CPF, aqui nós estamos falando de agente de telefone, né? Normalmente é pessoa física ali. Título de leitor, eu não sei. Talvez, pode, é um número que não se repete. Mas eu não sei se é que nem o RG, né? Que depois ele é sequencial. Não sei, mas talvez poderia ser um documento de identificação também. Então, quer dizer, eu posso usar o meu CPF como chave primária? Ao invés de criar um campo ID, usar o meu CPF, falando que ele é a minha chave primária? Posso, sem problema nenhum. Tá? Então, como que a gente representa o nosso CPF, o nossa chave primária? Com mesmo formato do atributo, só que em negrito, ou com essa borda mais escura aí. Tá bom? Então, esse cara aqui vai ser o meu CPF. Vai ser o meu CPF, é óbvio que vai ser o meu CPF. Mas este cara aqui, esse atributo aqui, vai ser a minha chave primária. Tá? Então, eu defino a chave primária desse jeito aqui. Eu faço o relacionamento aqui. Relacionamento não, só a indicação que ele é um atributo da entidade pessoa. Então, eu tenho uma chave primária já na minha entidade pessoa. Certo? Tudo bem? O Alisson tem uma chave primária. Tem mesmo, PK, é verdade, olha lá. Agora que eu entendi. Ai, Jesus, eu represento talento hoje. Então, vamos lá. A pessoa agora ela tem o nome e tem o CPF. O CPF, ao invés de criar um novo campo chamado ID para trabalhar como chave primária, eu estou usando o meu CPF. Por que a chave primária não se faz de início? Como assim, Liliane? Não entendi. De campo inicial? Pode, não tem problema. Tá? É que eu só quis primeiro modelar para depois trazer a parte do relacionamento. Mas sim, normalmente a gente faz antes mesmo. Mas aonde ela vai estar na tabela não faz diferença. Por boas práticas, campos de chave primária são sempre, ou chave composta, são sempre no início da tabela. Tá? Pode-se definir uma chave primária antes dos demais atributos? Pode, sem problema nenhum, Doris. Pode sim. Tá? Normalmente, quando a gente chega na parte da modelagem do banco de dados, a gente já fez um negócio chamado levantamento de requisitos do nosso sistema. Tá? Então, a gente já tem as informações e os dados que a gente vai precisar colocar ali para depois fazer a nossa modelagem. Aqui eu estou fazendo como é que fala? On the fly, né? Tem um professor meu que fala assim, on the fly. Vamos fazer on the fly. Vamos fazer em tempo de voo, que é para justamente entender só o conceito. Mas, normalmente, isso aqui já vem já no levantamento de requisitos lá. Tá bom? Beleza, então eu já tenho a minha chave primária aqui. No telefone, qual que seria uma possibilidade de chave primária? Eu tenho um campo de chave primária? Aqui, eu tenho uma maneira de garantir que o telefone não vai ser igual, ou que ele não vai se repetir. Por exemplo, o DDD. Eu tenho um DDD exclusivo para o número de telefone? Para identificar que aquele número é único? Não. DDD é da região da onde vem o telefone. E o número de telefone? Só existe um número daquela sequência numérica no Brasil inteiro? Sim ou não? Não, não tem. Vocês nunca ligaram para o número de vocês em outro DDD para ver se alguém atende? Façam isso, depois vocês vão ter uma surpresa às vezes ali. Eu uma vez liguei para um número, eu não lembro qual que era o DDD, acho que era 83, acho que era. Atendeu um cara que chamava Felipe, inclusive. Mas tudo bem. Então, quer dizer, aqui, nesse caso, geral vai testar agora, pior que é verdade. Por que eu fui dar ideia, né? Acabou a aula. Todo mundo no celular agora. Então, aqui na entidade telefone, nenhum dos dois atributos eu consigo definir
como chave primária. Então, o que eu faço? Aqui sim, eu venho com o nosso amiguinho ID, que é um campo numérico, que eu posso falar que ele vai ser único. Eu não sei o que esse negócio faz isso. Onde ele vai ser único e chave primária. Estou garantindo que esse cara vai ser a chave primária, ou seja, ele não vai se repetir nos registros da minha tabela. Pode falar, quem abre o microfone aí, fica à vontade. Não? Você sem querer? Tá bom. Beleza. E aqui, no e-mail, eu só tenho um atributo e-mail. Eu posso garantir que esse cara é a chave primária? Que ele nunca vai se repetir? Roberto falou não, Thais falou sim. Quem mais? E você, sim, sim, Angela também, Fabiane também, Ricardo também. Tá? Gostei, tô gostando de ver. Vamos ver. Sim ou não? Eu acho que não. O que você acha de depois fazer um jogo de perguntas no site para todo mundo participar e competir para fixar o que a gente aprendeu? Uma boa. Sim, sim, sim. Professor, todos os meus atributos precisam ter uma chave primária? Atributos, não. Entidades. Se não for entidade de relacionamento, sim. É bom. Não precisa ser. Não precisa obrigatoriamente ter, mas é bom sempre ter. Para você garantir a integridade da informação, tá? Pessoas, atributo CPF. Pessoa, atributo CPF nome para um relacionamento tem com telefone para muito. Indicado um por N e tem com e-mail. Nossa, Bruno, não entendi. Reformula a pergunta aí. Deixa eu ler. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver quem é. Só porque eu falei fechou? Acho que sim. Cadê? Deixa eu ler a pergunta do Bruno aqui. Pessoa, atributos, CPF nome para um relacionamento. Tem com telefone para muitos, indicado um por N. Tem com e-mail um para N, o ID. Então, modelo CPF chave primária? Então, modelo CPF chave primária? Aqui o CPF entraria como chave primária. Não sei se foi essa a pergunta que você quis dizer. Tá? A chave primária é um atributo que conecta uma tabela a outra. Também, tá? Ela tem principalmente a finalidade de garantir que aquele registro é único. Mas ela é usada, inclusive, para criar o relacionamento, tá? Gente, eu posso utilizar o meu e-mail aqui sem problema nenhum como chave primária. Poderia criar um campo e-mail, um campo ID aqui, por exemplo? Poderia também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu posso falar que o meu e-mail, neste caso, é uma chave primária. Por que que ele pode ser uma chave primária? Porque eu estou falando que esse cara não vai ter dois registros igual. Se eu tentar inserir duas vezes, o próprio banco vai falar, não pode, tá? Aqui nós estamos modelando de forma muito simples, tá? Isso aqui não é para a vida real, né? No caso, no sentido de ir para o sistema produtivo, tá? Pelo amor de Deus. Então, na tabela telefone seria o atributo CPF. Na tabela telefone seria o atributo CPF. Vamos chegar lá. Então, o que que eu fiz aqui? Eu defini agora todos os meus... Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui. Eu defini, então, aqui nessa modelagem, os meus campos de chave primária, onde esquece o relacionamento agora, tá? Para que serve a chave primária? Para garantir que aquele registro no meu banco não vai se repetir, aquele registro daquele campo. Tudo bem? Eu não vou ter, por exemplo, duas pessoas com o mesmo CPF. Eu não vou ter dois e-mails gravados na tabela e-mail. Eu não vou ter dois telefones com o mesmo ID. É essa a ideia. Tá bom? Agora, nós vamos partir para o campo de relacionamento. Lembrando que
A ideia do campo, quem que guarda, qual é a entidade que guarda o campo de relacionamento? Normalmente o que a gente chama de entidade fraca. O que é entidade fraca? É para o lado que está o relacionamento de muitos. Tá? O lado que tem muitos no relacionamento é o que a gente chama de entidade fraca. Então, normalmente é nele que a gente que a gente guarda o campo de chave estrangeira. Tudo bem? Pensando nesse caso, então, aqui, como que ficaria a nossa modelagem aqui? Eu vou no campo telefone, como o relacionamento de pessoa tem telefone, o N está para o lado do telefone, eu vou colocar o atributo de chave estrangeira para cá. O desenho da chave estrangeira é este cara aqui. Aliás, não é este cara aqui não, esquece. Esqueci qual que é. Esse aqui é o de atributo... Nossa, fugiu. Deixa eu pegar na cola aqui o nome dele. Atributo derivado. Ixi, atributo derivado. Não se preocupe com isso agora, por enquanto. Bom? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou manter esse tracejadinho menor aqui. Pode ser? Menorzinho aqui. Só por isso, tá? Professor, por que porque minha internet está ruim? Ah, tá bom. Sem problema. Não tem problema. Escreve aí de novo, Bruno. Sem problema, tá? Então, aqui no meu telefone, eu vou ter a minha chave estrangeira. Na minha entidade de telefone, eu vou ter a minha chave estrangeira, porque pessoa tem telefone. Qual que é o campo que eu vou relacionar com pessoa? É sempre a chave primária da outra entidade. No nosso caso, é CPF. Qual que vai ser o nome aqui, ó, da minha entidade? Desculpa, do meu atributo, tá? Chaves estrangeiras, por boas práticas, a gente define ela no banco de dados como FK. Underline, por exemplo, CPF, pessoa. Tá? Ou pessoa CPF, nome da entidade, e depois do campo. Então, pessoa CPF. Ah, mas qual que é a boa prática nesse caso? O que ficar combinado com a equipe de desenvolvimento. Tá bom? Não. O boa prática, no caso, é só normalmente começar com FK underline. O próprio SQL Server e outros gerenciadores de banco de dados aí, eles já fazem isso por padrão quando você não define o nome, tá? Mas se você quiser definir o nome, normalmente a gente segue esse padrão mesmo, FK, pessoa, CPF. Então, o que eu estou falando? É uma foreign key da entidade pessoa no campo CPF. Já não erro mais na hora de criar. Lembra que lá na aula passada deu ruim lá? Bom, então, beleza. Este cara é um atributo agora da minha tabela telefone. Olha só, na tabela telefone a gente tinha começado com 2 atributos, já temos 4. Onde um deles é chave primária, outro chave estrangeira. Agora eu estou garantindo este relacionamento aqui, ó. Onde pessoa tem um telefone. Como é que eu vou saber que esse telefone registrado é daquela pessoa? Porque eu vou ter o CPF cadastrado do lado de cá, que é uma chave estrangeira. Por que ele é chamado de chave estrangeira? Porque ele é uma chave primária de outra entidade. Beleza? Quem tinha falado mesmo do chave primária e chave estrangeira aí que tinha perguntado? Deixa eu ver, um pouquinho para cima. Chat. Não lembro quem falou. Está muito longe. Nossa senhora, vocês falam. Ah, aqui o Ricardo, tá? A Carla também. Beleza. Bom, eu fiz do telefone. E agora? Tá faltando fazer de quem? E o e-mail nesse caso? Olha lá, exatamente aí, Aline. E aí? Agora eu devolvo a pergunta para vocês. E o e-mail nesse caso? Como é que faz? A gente analisa o relacionamento. E-mail está relacionado a quem? A pessoa. De que lado está o relacionamento de muitos? No e-mail. Então é aqui que vem a chave estrangeira. Tá? Então, vou até copiar para cá. E vai ser a mesma. Ô, Felipe. Oi. Quando eu estava fazendo aquele desenho lá, eu percebi que eu tinha que, quando eu ia fazer a chave estrangeira, eu tinha que definir a origem, né? Sim. Aí a origem é sempre onde está a chave primária, não é?
Exatamente. De onde vem a chave primária. Por isso que a gente usa esse padrão de nomenclatura também, tá? Uma chave estrangeira que vem da entidade pessoa e o campo CPF. Beleza. Tá? Igualzinho, ó. Mesma coisa. Não estou relacionando com a mesma entidade? Se a entidade lá, a chave primária é o CPF, aqui a chave vai ser a mesma. Ah, mas eu posso ter duas chaves estrangeiras com o mesmo nome? Sim ou não? Sim. Não. Por quê? Socorro. Pode ou não? Se não for na mesma tabela, tá liberado. Só não posso na mesma tabela. Tá bom? Ah, eu posso ter casos onde uma tabela se relaciona com uma entidade, se relaciona com mais de uma entidade? Sim, posso também, tá? Não sendo na mesma entidade, por exemplo, eu não poderia ter isso aqui, ó. Tá? Isso não pode existir de forma nenhuma. Mas o mesmo nome em tabelas diferentes segue sem medo de ser feliz. Às vezes é, inclusive, precisa. Tudo bem? Ó, que belezinha. Como ficou até mais bonito essa modelagem do que a de ontem. Dúvidas? Manda. Dúvida? Aline, entendeu a ideia do e-mail? Foi o que fizemos lá no trabalho quando criamos a tabela auxiliar. Tabela auxiliar? Ah, sim, exatamente. Lembrei, exatamente. É. Do caso do estoque lá da contagem de pneu, né? Exatamente. Nunca estudei isso, estou seguindo e gostando. Ótimo. Essa é a ideia. Muito bem. E agora? O que vocês querem? Vamos dar uma sequência mais um pouquinho na parte da teoria para depois a gente fazer mais um exercício para segunda-feira? Bora. Aí eu achei que vocês iam reclamar, falando que não. Olha, beleza, gostei. Paramos aqui, então. Todos vendo o slide aí já? Quem tinha falado que tinha detestado cardinalidade? Cadê? Fui eu que falei que detestava. Ainda detesta? Sim. Ô, louco. Achei que você ia falar que não, pô. Fala, Luiz, levantou a mão aí, fica à vontade. Não? Sem querer? Muito bem. Então, vamos começar a melhorar um pouco mais. Melhorar não, aprofundar um pouco mais, tá? Quando a gente tem um relacionamento, existe o que a gente chama de participação parcial e participação total. O que significa isso? Significa apenas que partes da entidade de um conjunto da entidade A está relacionada com o conjunto da entidade B. Quer dizer, analisando este caso aqui, não tem nada a ver com a nossa agenda no momento, tá? Imagina aqui, ó, estudante cursa disciplina. A disciplina tem vários estudantes, né? Relacionamento de muitos para muitos. A entidade estudante existe sem a entidade disciplina? Normalmente, quando a gente tem muitos para muitos, é zero ou muitos, tá? Sim. A entidade disciplina existe sem entidade estudante? Existe. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma participação parcial, onde elas existem, mas para que exista o relacionamento, ambas têm que existir. Então, chamado de participação parcial. E a total, qual que é a diferença? A total é justamente o contrário. É quando uma entidade, para que exista, ela depende da outra existir. O estudante cursa uma disciplina. Ele só pode ter o relacionamento de cursar uma disciplina se a disciplina existir. Difícil? Não. Participação total ou parcial. É isso. Só esse conceito. Olha que difícil. Super tranquilo, né? Que a gente olha a primeira vez assim, dá um treco, mas tá tudo bem, tá? Existe um negocinho chamado grau de relacionamento também, que corresponde ao número de conjuntos de entidades participantes de um relacionamento. O que significa isso? Até agora, nós só vimos esse primeiro.
Por que não tem grau unitário de relacionamento? Alguém tem ideia? Eu vou relacionar uma entidade com ela mesma? Por conta do relacionamento. Exatamente, tá? No caso, chama autorrelacionamento. E sim, existe, tá? Mas ele não entra como grau, ele entra como uma teoria específica. Então, nós temos o relacionamento binário, que foi esse que nós vimos até agora, tá? Qual que foi o que nós vimos aqui até agora? Pensado da agenda aqui, ó. Relacionamento binário, relacionamento binário. A pessoa, apesar de ter dois relacionamentos, ela está relacionada de forma única com outra entidade. Então, eu tenho um relacionamento binário. Amor próprio é tudo. Para de ler essas coisas no chat. Vamos voltar aqui. Então, esse é o relacionamento binário. E o relacionamento ternário, quaternário, quintinário, nem sei se é esse nome, mas enfim. Quer dizer, eu posso ter várias entidades participando de um mesmo relacionamento. Como, por exemplo... Ai, vira o slide, filho. Este aqui, que é um relacionamento ternário. Qualquer semelhança, Roberto, é de mera coincidência. Aí virou bagunça. Um projeto é feito com várias peças. Um projeto é feito com várias peças. Uma peça pode ser fornecida por vários fornecedores. Troque projeto e peça por estoque e pneu. Vixe, aí, ó, isso aí mesmo. Pode entrar. Um minutinho, gente. Muito bem, voltando aqui. Relacionamento ternário, onde eu tenho um relacionamento com 3 entidades ligadas aqui. Pronto, é isso aqui. É difícil? Não. Acontece? Muito. Tá? Já conheço isso, nem tinha estudado, já estava passando por esse crime. Pois é, exatamente. Tá? E você imagina o quaternário. Tem mais uma entidade aqui em cima, aqui, por exemplo. Tá? Não é difícil. Difícil no primeiro contato. A gente olha e fala, lascou. Não. Depois começa a ficar mais fácil, tá? E eu não entendi. Qual parte você não entendeu, Breno? Meio que tudo? Não fala isso, é só tudo do campeonato. Não às 9h10 da noite. Carlos, você também não. Vamos lá, vai. Pergunta, abre o microfone aí e fala. Vamos mais fácil. 3. É 3. Meio que tudo. 4. Não, para, gente. Para. Vamos voltar. Não tem problema. A gente volta no conceito. É que, tipo assim, eu não entendi. É quando você começou a falar da relação que eles têm, tipo assim, que os 3 têm, sabe? Em comum. Uhum. Eu não entendi qual é o papel do projeto nisso tudo. Imagina que isso aqui é um projeto de um carro. Um carro, por exemplo. Um projeto de um carro, quer dizer, dentro lá, imagina o desenho do carro, projeto de forma literal ali, tá? Esse projeto, ele é feito com várias peças. Então, tem lá roda, pneu, motor, porta-mala, carroceria, chassi, banco, retrovisor, vidro, espelho, tudo. Tudo que compõe um carro. Então, o projeto, ou o carro, é feito com várias peças, por exemplo. Tudo bem? Até aqui, ok? Até ok. Maravilha. E, ao mesmo tempo, uma peça, ou as peças de um carro, ela pode ser fornecida ou é fornecida por vários fornecedores. Por exemplo, imagina uma fábrica de carro, é uma montadora de carro. Ele só compra o vidro de um fornecedor, ele só compra o pneu de um fornecedor, roda de um fornecedor, chassi ok, porque é da fábrica, mas o rádio que vai lá dentro, a fiação, tudo vem de um fornecedor só? Não. Eu tenho vários fornecedores para várias peças. Então, se a gente desmembrar isso aqui, eu poderia falar assim, ó, um projeto é feito com várias peças.
e um fornecedor fornece várias peças. Separei os dois. Quando eu tenho esse tipo de situação, a gente junta num ternário, tá? Onde eu estou dizendo assim, ó, o projeto é feito com várias peças e essas peças podem ser fornecidas por vários fornecedores. E do mesmo jeito, eu não tenho um projeto único. A peça, o vidro que eu usei, não o mesmo vidro, né? Mas o item vidro, eu não vou usar em um único carro, eu vou usar em vários carros. O item roda, eu vou usar em vários carros. O item rádio, eu vou usar em vários carros. E assim por diante. Entendeu? E cada um desses itens, eles podem ser fornecidos por vários fornecedores. Marca de pneu, por exemplo, vou até usar o pneu aí como referência. Eu tenho Firestone, Bridgestone, Kungo, tem um monte de marca, Toyo e assim por diante. Então, além das marcas, eu posso comprar de vários fornecedores diferentes. Então, eu tenho um relacionamento de muitos para muitos de forma ternária, onde eu tenho um projeto que é feito com várias peças, e essas peças podem vir de vários fornecedores. Valeu? Ah, ok, fechou. Melhorou? Quero nem ver então o quaternário. Não queira mesmo. Não queira. Mas brincadeira, você vai ver. Você vai, não tem como não ver. Fala, Rafael, você tá com a mão levantada aí. Eu ia só confirmar. Calma aí, tá dando para me ouvir? Sim? Hã? Uhum. Ah, Pode falar. então, só dar uma confirmação. Então, para que exista projeto, eu preciso que exista peças e também exista fornecedor. E se for existir fornecedor, tem que existir projeto e peças também. Uhum. Então, tipo, todos ligados. É como se eu me ligar a um dos três, os outros dois são necessários existir ao mesmo tempo. Sim. É isso mesmo? Aqui não tanto, aqui neste desenho que nós estamos vendo, não de forma restrita, porque nós temos a ligação simples ali, então nós temos um relacionamento fraco. Eu posso ter vários fornecedores, várias peças e vários projetos, mas para que eles se unam, eu preciso ter o relacionamento deles. E aí eu estou relacionando os três. Entendi agora. Entendeu? Então, numa empresa. Peraí, deixa eu ver. Agora eu vi a. Estou tentando entender o tipo, né? Outro problema. Qual outro problema, Luiz? Então, numa empresa é outra coisa. Usaria essa base. Depende. O iPhone mesmo tem várias peças de outras empresas, inclusive da Samsung. Exatamente, é mais ou menos essa ideia, tá? Então, mais uma dúvida. A binária seria menos usada por ser só uma? Não, não necessariamente, tá? Às vezes eu tenho justamente esse relacionamento aqui. Vai tudo depender do tipo de banco de dados que você está construindo, para qual a finalidade do banco de dados. Aqui, no caso da nossa agenda, a gente não tem um relacionamento ternário, não tem a necessidade de ter um relacionamento ternário. Num projeto, num sistema de contagens de estoque, eu já precisaria ter um cara desse tipo aqui, por exemplo, tá? Ou numa fábrica, para que exista o projeto, eu preciso ter esse relacionamento aqui, no banco de dados para controle da fábrica. Bom? Eu estou passando por isso no trampo, é uma parada louca. Cada fornecedor tem o seu ID na sua tabela. Sim, exatamente. Exatamente. Complexo isso. A primeira visão realmente parece complexo, mas depois isso aqui vira automático. Confia no que eu estou falando para vocês. Vocês já assistiram a aula lá, pelo menos até a aula 4? Eu acredito que até a aula 4 ou 5 vocês já vão começar a ver esse tipo de relacionamento aqui, tá? Professor explicando, eu estou conseguindo entender melhor. Beleza. Porque eu estava perdido sem saber onde a pessoa usaria isso. Ah, entendi. Sim, usando como exemplo, por exemplo, olha que maravilha. É, Depende da finalidade do banco de dados que você está modelando, tá? Então, é muito, muito relativo isso aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Não sei se eu deveria, mas talvez eu espante vocês um pouco. Por exemplo, ó, esses bancos de dados aqui é da minha área de teste do nosso sistema. Dá uma olhada quantas tabelas a gente tem nesse banco de dados. Ó,
Tá dando para entender? O tamanho de aonde chega um banco de dados de um sistema. Agora, imagina, por exemplo, este cara aqui, ó. Quando eu falei para vocês que a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, ou quando a gente tem um relacionamento ternário, acontece isso aqui, ó. Cadê? Não é funcional? Não, cadê? É na parte das saídas aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a saída item, tá? Que essa saída item é o item que vai gerar a minha saída, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, status baixa de estoque. Então, aqui eu tenho uma tabela simples com ID e descrição, onde ela está vinculada no item da minha saída, está vinculado aos dados da minha saída, que vai gerar um faturamento para emissão de uma nota fiscal, por exemplo. Tá? Então, é o processo, a montagem do banco de dados é baseado num processo que o sistema precisa executar. Por isso que eu falei, é muito particular isso aqui. Cada um projeta de uma maneira, tá? Por isso que eu falei, tô calmo, não era para assustar, não. Era só para vocês entenderem aonde que a gente pode chegar num projeto de banco de dados, tá bom? Deixa eu ver aqui. Roberto, pode falar. Assusta, claro que assusta. Você olha e fala, nossa senhora, me lasquei. Uhum. Dado do fornecedor, dado do cliente, os itens daquela saída, que são os itens que vão para a nota fiscal. Cada item tem um fornecedor relacionado, que vai gerar uma baixa de estoque, que vai gerar uma nota fiscal para depois ser faturado, para virar um boleto e aí uma compra definitiva. Uhum. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Essa é o processo de evolução padrão, tá? De novo, gente, eu só quis mostrar isso aqui para vocês entenderem que quando eu estou falando disso aqui, isso aqui, nós estamos falando de três tabelas que estão relacionadas entre si, tá? Só que um sistema é um negócio muito mais complexo. A ideia não é assustar vocês, mas é entender assim que você entendeu isso aqui. Quando você pega um banco de dados já maior de um sistema, ou que você vai criar um sistema do zero, isso aqui acaba quase que ficando automático. Porque quando você faz esse desenho, né, que eu tenho um projeto, para ter o projeto eu preciso de peças, e para ter as peças eu preciso de um fornecedor. Então, eu tenho já automaticamente isso mapeado e já estão relacionados entre elas. Então, é isso aqui que a gente está construindo, tá? Isso aqui é um exemplo de um relacionamento ternário. Não é que ele é ternário ou binário, né, no caso de dois ali, que um é mais usado que o outro. Não, vai ser baseado no que você for modelar para construir o seu banco. Tudo bem? Não se assustem. Não se assustem. Um passo de cada vez. De novo, ninguém vai sair da Unicesumar como um DBA, como um exímio programador que vai sair escrevendo linhas e linhas de códigos por aí. Não, é todo o processo de aprendizagem, é todo o processo de evolução. Tá? Uhum. Sim. E quem for trabalhar com banco de dados é nesse sentido que vai ver.
Uhum. Uhum. Ó, deixa eu mostrar uma outra ideia aqui, só para vocês ficarem menos assustados, tá? Opa, isso aqui não aceita? Então, peraí. Vou pegar um outro aqui. Ah, acho que é o protótipo que ele vai aceitar. Vamos ver se ele vai deixar eu criar um diagrama aqui. Ah. Ê, xarope! O que ele não está aceitando? Deixa eu ver um outro. Qual que é esse aqui? Vamos ver se aqui ele vai aceitar. Aqui sim. Muito bem. Ó, só para trazer um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar só as tabelas referente à modelagem da parte de usuários, de login de usuários dentro do sistema. Isso aqui não foi a gente que programou, isso aqui é um complemento do C Sharp, tá? Que isso aqui é padrão. Mas é só para vocês visualizarem um relacionamento ternário, como é que ele ficaria desenhado numa tabela. Ó, consegue ver aqui? Vocês conseguem enxergar relacionamentos ternários e quaternários aqui? Deixa eu um pouquinho para cá ficar centralizado. Sim, sim. Ótimo. Olha aqui, ó. Por exemplo, um exemplo de relacionamento ternário. Aqui, ó. Essa tabela aqui, ela é uma tabela de relacionamento ternário, onde ela está relacionando o tipo de o tipo de entidade para o usuário, a todos os usuários e quais aplicações ele tem acesso. Então, estou relacionando tudo aqui, ó. O quaternário que ficou fácil de enxergar agora, né? Ó, tá aqui, ó, os usuários. Ele tem relacionamento com a tabela de membros, a tabela de personalizações, a tabela de aplicação, de regras e de perfis. São 5. Tá vendo? E tem mais uma aqui embaixo, ó. A users e roles, mas ele está vinculado a roles. Entenderam que quando a gente vê a primeira vez, dá um susto. Mas quando a gente vê desenhado, fica mais fácil. Isso aqui é muito mais complexo que isso aqui. Muito mais, não tem nem comparação. Tá? Mas só de saber o que é um relacionamento ternário, batendo o olho num desenho de tabela de banco de dados, você já consegue visualizar. Tá? O susto continua. Mas vai passar. Eu garanto para você que vai passar. Confia no processo que vai passar. Tá bom? Deu para entender? Então, o relacionamento binário. Ó, já tenho 3 exemplos aqui. Ó. Relacionamento binário. O que a gente fez na nossa agenda de telefone de exercício. O relacionamento ternário. Esse cara aqui, por exemplo. O relacionamento quaternário ou quintinário, que eu não sei se é esse nome. Está aqui. Um exemplo de mapeamento de tabelas de usuários para vocês. Pronto. Exemplos, tá, gente? De novo, não é o momento de vocês saírem programando isso aqui igual os loucos. Falar, eu não vou conseguir fazer. Não, calma. Passo de cada vez. Vamos primeiro entender esse aqui. Esse aqui ficou claro para todo mundo? Esse da agenda aqui? Todo mundo entendeu? Eu vi essa tabela semana passada e queria desistir. Não faça isso. Desistir não é uma opção. Eu estou adiantando, cada hora um monstro diferente para aprender. Sim, tecnologia é assim pro resto da vida, tá? Se continuar assim, vou fazer educação física. Pior ainda, porque você vai ter que estudar o corpo humano, que é muito mais difícil. É possível criar uma tabela pelo gerenciador de banco de dados e essa tabela funcionar com o sistema já compilado? Não. Não existe mágica na programação. Professor, a modelagem influencia muito no processo de ETL e ELT? O que é o processo de ETL e ELT? Ajuda nós. Eu não sei te responder. Fala o que é a sigla aí que eu te falo. Mas isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos voltar aqui enquanto o Fernando põe ele no chat. Isso aqui. Tá claro para todo mundo? Dá só um joinha aí e eu falo ok.
Professor, estou no começo de análise de desenvolvimento do sistema e estou aqui. Você acha que estou certo ou adiantado? Tá certo. Certo. Se é módulo do seu semestre, tá certo, sem dúvida nenhuma. Tá? Por mais que não seja, você vai ver isso daqui a pouco. Você já está antecipando o que não é ruim, tá? O que dura é embolar os conceitos. Sim, 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 beleza, ótimo. Então, gente, se vocês entenderem isso aqui, se vocês conseguem criar uma coisa parecida com essa aqui, já está maravilhoso. Nós já demos um salto do nosso primeiro encontro para agora. Acredito que o primeiro encontro ainda era meio nebuloso essa criação aqui, né? Mas olha só, entendeu quando a gente vai... Já ouviram falar do conceito de dividir para conquistar? Nunca ouviram falar disso? Fatiar o elefante para comer os pedaços? Né? Quando você tem um problema muito grande, o que a gente faz na programação, e em qualquer situação que a gente vive? O problema está lá, gigantesco. Fala, nossa, eu não vou conseguir resolver. Pega o problema, vai olhando pedaço por pedaço, olhando uma parte por parte, e resolve cada uma das pequenas partes por vez. Resolveu todas as pequenas partes, todo aquele problemão seu está resolvido. É assim que funciona a programação. Ninguém vai sair construindo bancos de dados magicamente. Tá? Ou então sair da aula do módulo de banco de dados e falar, eu sou um DBA. Não, não vai. Não vai, pé no chão. Tá? Muito tempo de evolução, muito tempo de prática para que isso aconteça. Todos são capazes. Mas a prática é o que leva a gente a chegar lá. Né? Nós, brasileiros, temos um grande problema de achar que... de achar, não, na verdade, de olhar só resultado. Né? A gente tem que olhar, na verdade, é um processo, tá? É o caminho para chegar até lá. Bom? Não vai fazer um site com arquivos apenas, exatamente. Tá? Um site simples tem um banco de dados hoje, tá? Por mais simples que seja. Mas, enfim, se vocês entenderem essa modelagem, se vocês conseguem olhar essa modelagem e traduzir isso para mim, me explicando isso, ou explicando para vocês mesmos, cara, eu já tô contente por ser o nosso quarto encontro. Já estou extremamente contente, de verdade. Né? Bom, vamos seguir aqui. Aos poucos vocês vão entendendo. A ideia da monitoria é complementar o conteúdo que vocês vão vendo lá. É tirar as dúvidas das aulas, tá bom? Como faz para quem perdeu as outras aulas? Da monitoria, Lucas, infelizmente não tem o que fazer, a não ser que alguém tenha gravado aí, forneça para a galera. Aqui não é gravado, tá bom? Vamos lá. De novo, se alguém quiser gravar, por mim não tem problema, tá? Eu autorizo, tá? Voltando no conceito de atributos, então. Nós falamos até agora de entidades, apesar de já termos falado sobre atributos, né? O que são os atributos de uma entidade? São os campos que vão, aliás, são os dados que vão virar campos na minha tabela. Né? A entidade vira a tabela, atributos vira campos dessa tabela. Lembra disso? Tudo bem? Por exemplo, então, no caso de pessoas nesse desenho de entidade aqui, eu tenho esses atributos aqui. Todos os atributos de uma entidade são representados por... como é que chama isso aqui? Elipse, tá? Que é o círculo achatadinho, né? Não é um círculo, na verdade. É uma elipse. Então, eu tenho aqui o nome, CPF, data de nascimento, sexo e altura, que nada mais é que CPF, nome, sexo, idade e altura. Aqui faltou data de nascimento. Tudo bem? Ignora essa parte. Esses são os atributos do tipo monovalorados. O que significa isso? São atributos que vão receber um único valor. Tudo bem? A gente pode ter atributos multivalorados. Olha que beleza! Podemos? Sim, podemos. Olha que interessante aqui até a ideia. Tá? Onde eu tenho, por exemplo, a entidade estudante com atributo nome, RA, endereço, e o campo de fone como multivalorado. Multivalorado em que sentido?
eu vou limitar a quantidade de valores que aquele campo pode aceitar. Então, eu vou ter telefone 1, telefone 2, telefone 3, por exemplo, fazendo um gancho com a nossa modelagem inicial aqui. Lembra que eu coloquei telefone 1, 2 e 3 aqui na entidade pessoa? É mais ou menos essa ideia aqui. Tá bom? Outra representação de atributos multivalorados é isso aqui, ó. Eu tenho um atributo composto. Qual que é a ideia do atributo composto? Tenho vários atributos que compõem um outro. Não é multivalorado. Multivalorado recebe vários valores. Atributo composto, ele é composto, constituído por vários outros atributos. Tudo bem? Conceitos aqui, por enquanto, tá tranquilo? Sim, 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 sim ou não? Exato. Ô, Felipe, Oi? esse multivalorado aqui é limitado? É quando você quer limitar. Por exemplo, eu quero que o estudante só tenha 2 telefones para registrar. Aí não compensa você transformar o telefone em uma entidade. Aí você mantém como campo da tabela. Ah, fechou. Entendeu? Até, por exemplo, lá no sistema nosso ali, quando a gente vai gerar um boleto, a gente limita a observação a 4 linhas. Então, eu ponho uma linha por vez ali. Você já deve ter preenchido algum cadastro onde tem, por exemplo, assim, endereço linha 1, endereço linha 2. Já viram isso? Em algum site, alguma coisa assim? No site da Microsoft, normalmente tem isso. Por quê? Para justamente limitar o espaço que vai ser utilizado no endereço e as linhas que ele pode compor, tá? Eu vou fazer isso no projeto aí. Qual isso aqui? Não sei. Outro tipo de atributo que a gente pode ter é o que a gente chama de atributo derivado, tá? Por exemplo, eu não preciso ter o campo, o atributo idade, para saber a idade de uma pessoa, concorda? Sim ou não? Como que eu consigo saber a idade de uma pessoa se eu não tiver o campo idade para preencher? Pela data de nascimento, exatamente. Então, eu uso o campo data de nascimento, fazendo um cálculo com a data atual, criando o meu campo idade. Eu vou fazer uma comparação, mas acredito que já. Uma comparação não, uma referência. Todo mundo já passou pelo atendimento de pronto-socorro, por exemplo, né? Já teve que ir para o hospital ou para um pronto-socorro por algum motivo, independente do motivo. Vocês já repararam que na etiqueta tem lá o seu nome, provavelmente ali, ou o plano de saúde, ou o horário de atendimento que você chegou ali, por exemplo, no caso de UPAs, né? E aí tem a idade sua atualizada, tipo 40 anos e 10 meses, por exemplo. Já repararam nisso? Isso é um atributo derivado do banco de dados baseado na data de nascimento. Na hora de imprimir a etiqueta, o sistema faz o cálculo e coloca a idade correta ali. Tá? Por que que tem isso, por exemplo? Por que que vocês acham que no hospital tem isso? Já vi até com horas. Putz, essa merda aí é um cálculo demais. Aí é exagero. Por que que vocês acham que não tem só a idade em número inteiro, por exemplo? E a gente fala, quantos anos você tem? Tem 40. Ninguém tem ideia? Um recém-nascido, quantos anos ele tem? Uma criança até 1 ano, quantos anos ele tem? 0,8? Ela tem meses. Por isso que é calculado em meses também, tá? Meses e dias, olha lá, exatamente. Tranquilo até aqui? Então, nós temos alguns tipos de atributos. Monovalorados, que recebem um único valor. Multivalorados, que podem ter mais de um valor. Compostos, que são constituídos por vários outros atributos. Os derivados, que só existem porque existe algum campo para que ele seja gerado. E aqui está o resumo da representação dos atributos. Então, eu tenho a entidade, que é um quadrado, o monovalorado, que é aquele risco simples, o multivalorado são 2 riscos, o derivado é o segmentado. Bom? E o composto é sempre assim, né? O atributo que compõe, ele está ligado ao atributo, não à entidade. Tudo bem? Até aqui, ok? Nós estamos partindo para a última parte da aula, partindo para a última parte. Hoje eu estou
mais redundante possível, né? Vamos pensar aqui agora, analisar onde que a gente poderia, por exemplo, nesse relacionamento, criar um novo atributo de nota. Tá? Vamos analisar primeiro o relacionamento. Eu tenho lá o estudante, que tem o atributo nome. Eu tenho a entidade disciplina, que eu tenho a sigla da disciplina, por exemplo, BD, né, banco de dados. E aí eu tenho o relacionamento entre estudante e disciplina, que foi chamado de matrícula. Tá? Aonde que eu colocaria o meu atributo nota? Eu preciso colocar nota, né? Afinal de contas, todo mundo faz a nota, faz a nota, não é? Todo mundo que faz prova quer saber da nota, né? O estudante, quem acha que é na disciplina? Disciplina. Quem que tem a nota? O estudante ou a disciplina? Estudante, disciplina. Adoro essa discussão. Se eu colocar o atributo, o atributo nota no estudante, o que está acontecendo com o meu relacionamento? Vamos ver se vocês entendem o que acontece aqui. E aí? Um estudante, agora gostei, a Fabiane mandou uma braba aí, ó. Um estudante tira notas diferentes em cada disciplina. Se eu colocar o atributo nota no estudante, o que eu estou falando? Ele vai ter a mesma nota em qualquer disciplina que ele se matricule. Estudante tem nota de quê? Se não for pela disciplina. Se eu colocar na disciplina, o que acontece? O estudante tem nota de quê? É a pergunta que deve fazer, exatamente essa. Se eu colocar na disciplina, o que eu estou falando? Se eu coloco no estudante, todas as disciplinas que o estudante fizer, ele tem a mesma nota. Se eu colocar a nota na disciplina, o que acontece? Todos os alunos daquela disciplina vão ter a mesma nota. E aonde eu ponho este maledeto deste atributo? No relacionamento. Eu posso ter, então, relacionamentos com atributos? Sim, sim, porque aqui eu estou falando que o estudante daquela disciplina tem a nota na matrícula dele. Lembra que eu falei que acontece com relacionamento muitos para muitos? O que acontece com relacionamento muitos para muitos? Ele vira o quê lá no banco de dados? Ele vira uma tabela. Se ele vira uma tabela, eu posso ter atributos nela, onde eu tenho a chave primária do estudante, a chave primária da disciplina e o atributo nota. Então, eu estou dizendo que naquele relacionamento daquele estudante com aquela disciplina, a nota dele na prova foi X. Então, eu não vinculo a nota nem no estudante e nem na disciplina. Eu vinculo no relacionamento. Se estava monstruoso antes, monstruou mais ainda, né? Não monstruou mais ainda, não. Só que vocês não se atentaram ao detalhe da cardinalidade. Sempre, sempre. Isso é regra. Isso é regra. Chama-se normalização de banco de dados, inclusive. Todo relacionamento de muitos para muitos vira obrigatoriamente uma tabela no banco de dados. Pode ter atributos adicionais ou não, mas ele vira uma tabela no banco de dados. Vai no histórico do aluno também, que pode ser a matrícula,
Quer dizer, se você repetir, você pode fazer a matéria de novo? Posso. E aí você vai ter a mesma nota? Não, você vai ter uma matrícula nova. Entendeu? Clareou? Deu para entender essa ideia? Quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos, ele vira uma tabela e pode ter atributos adicionais. Beleza? Sim ou não? Ó, a gente estava em 67, já caiu para 59. O pessoal está assustando. Não é para assustar. É para fazer 10 vezes se precisar. Esses slides estão lá no GitHub para vocês, tá? Segunda que vem tem 20. Não, fala isso não. Vai ter bastante, vai ter 59 de novo. Ó, vamos para a parte legal. Exercicinho para segunda-feira. Não ficam gravadas, Ricardo. Não é legal, não. É legal, sim. Banco de dados é legal. Depois que você entende, ele fica legal. É a senoide da programação, né? Eu amo programação. Aí dá o primeiro bug, eu detesto programação. Aí você conserta o bug, eu amo programação. E assim segue a vida, tá? Muito bem. Vamos por... Ó, não trouxe o exercício ainda. Eu vou trazer o exercício por partes, tá? Para vocês analisarem um pedaço de cada vez. Bom, o exercício nós não vamos fazer agora. Nós vamos tirar as dúvidas agora. E aí vocês vão fazer para segunda-feira. Combinado? Programação é legal até dar erro numa linha que não existe. Exatamente. E normalmente o erro está na linha de cima. Né? Uma linha perdida para quem trabalha com front-end é que vocês não entraram no JavaScript ainda. Quando vocês entrarem, vocês vão odiar mais ainda a parte de JavaScript. Pula essa parte. Vamos lá. Primeira parte do exercício. Eu vou descrever o que vocês vão fazer e é óbvio que vocês vão construir o modelo de entidade de relacionamento. Tá bom? Em uma universidade, deseja-se manter os seguintes controles administrativos. Controle das disciplinas ministradas por cada professor. Essa é a primeira parte do exercício. É aqui, ok? Todo mundo entendendo? Sim. Segunda parte. Segundo controle que eu quero ter. Os departamentos em que cada professor trabalha, juntamente com as disciplinas oferecidas pelo departamento. Ok? Dá vontade de começar a falar as coisas, mas eu não vou falar. Beleza? Os estudantes de cada departamento e as respectivas disciplinas em que o aluno realizou as suas matrículas. Entendam o departamento por curso, tá? Se ficar mais fácil para relacionar, e se vocês quiserem trocar departamento por curso, está tudo bem. Programação orientada a objetos é bem parecido, não é bem parecido, é mão dada. É de mão dada com o banco de dados, tá bom? Professor, estou na correria com o casório, me ajuda, vai, eu vou te ajudar a você chegar no seu casamento, na sua lua de mel, relaxado, para ficar tranquilo. Para desestressar tudo. Interessante que os relacionamentos tenham atributos, sim, porque no relacionamento, muitos para muitos. Muito cuidado, tá bom? Ó, esse é o exercício que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma modelagem onde eu vou ter 3 partes. Vai ser uma modelagem só, mas eu quero que vocês façam em 3 partes. Controle de disciplinas ministradas por cada professor. Ou, tira a palavra controle. Disciplinas ministradas por cada professor. Os departamentos ou os cursos em que cada professor trabalha, juntamente com as disciplinas oferecidas pelo curso.
3 partes. Os estudantes de cada departamento e as respectivas disciplinas que o aluno realizou suas matrículas. Entenda que isso aqui é um exercício só, vai virar uma modelagem só, mas eu quero que vocês façam por partes. Lembra da história de pega o problemão, divide em pedaços menores, resolve um pedacinho de cada vez, e aí você vai ter todo o seu problema resolvido. Dividir para conquistar. Esse aqui é o exercício para vocês. Isso aqui. Tá? Dica de ouro número 1. Dica de ouro número 1. Identifiquem o que dessas palavrinhas mágicas que estão aqui vão se tornar entidades na sua modelagem. Não se preocupe por enquanto com atributos. Vai precisar? Vai. Mas identifica primeiro o que vai virar entidade. Beleza? Já te chamo aí, Rafael, fica tranquilo. Segunda dica de ouro, são só 2, tá? A primeira, então, identifica aqui o que vai ser entidade. Segunda dica de ouro, identifica quais dessas palavrinhas relacionam as entidades. Confia no tio que vocês vão conseguir fazer. É um exercício, não vou falar que é fácil, mas também não é impossível e nem absurdo. Vamos colocar aí que de 0 a 10 ele é de dificuldade 5, 4,5, 5. Nós estamos falando de poucas entidades e poucos relacionamentos, tá bom? Então, dica de ouro número 1, identifique dessas palavras nesse texto. Eu vou até copiar o texto e pôr no chat para vocês aqui, ou se vocês quiserem já tirar print, já aproveita. Tem lá no material também, tá? Identifique o que vai ser entidade e depois identifique quais serão os relacionamentos, quais das palavrinhas que viram relacionamentos. E aí você vai ter a sua modelagem assim. Não na palma da mão, mas identificando esses caras aí, tá? Aí a Carla já até mandou o print aí. Fala aí, Rafael, pode falar. Professor, é que eu fiquei com dúvida mesmo sobre em questão de fazer, entendeu? Tipo, eu vou ter que fazer um diagrama relacionado ou isso aqui, ó. vou ter que fazer... então vou ter que fazer um diagrama. Qual é o método desse diagrama mesmo? Ou eu posso criar qualquer um, só apagar o que está lá e construir da forma? Não, mantém no padrão dos tipos de atributo, né? A entidade como quadradinho, o atributo, a elipse, o relacionamento losango, segue o padrão. Segue o padrão da modelagem. Tá? Segue o padrão da modelagem. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar isso aqui nisso aqui. Entendi. É porque eu praticamente comecei hoje. Eu estava precisando estudar banco de dados e acabei vendo uma oportunidade aqui. Ótimo. Ó, alguém comentou aí que tem as aulas gravadas. Parece que tem até um grupo do WhatsApp aí. De verdade, podem pegar. Eu não me importo que gravem, mas aqui eu não posso gravar, tá? O pessoal da Unicesumar não deixa. A Carla mandou aí. Já passou a lista de chamada? Ainda não, vou passar. A Carla mandou o print para vocês aí, mas tem esse slide lá no material, tá? Qual plataforma posso usar para os diagramas? O Breno já te respondeu aí, Aline. É o Draw.io, que é essa que eu estou usando, tá? Ou o BR Modelo, que aí você já tem também as formas pré-definidas lá para fazer. Esses slides estão disponíveis em algum lugar? Jean, tá lá no repositório do GitHub, tá? Quem tem pode me chamar, acredito que sejam as aulas gravadas, manda o número do grupo galera, tá aí o link do chat do WhatsApp, já foi. Beleza, deixa eu pegar a lista de chamadas então. Pegar o link da lista de chamadas, de presenças, na verdade, né? Eu não faço a menor ideia de onde eu pus, espera aí, que eu preciso achar agora. Ai, Jesus. Pessoal, eu tava com uma dúvida aqui, pelo chat mesmo, professor. Esse negócio aí que vocês criou o grupo é exclusivamente para quem entrou em ADS esse ano ou é para os alunos mesmo da monitoria? Porque tem essa separação, né?
Que uns Não. estão querendo só tirar a dúvida pela monitoria e outros estão lá pela, em si, faculdade, né? Peraí. Então, eu não sei te falar, tá? Eu acho que o grupo do WhatsApp foi o pessoal que criou aqui. Tem o Discord, que o Lucas já mandou aí também. Fala, Luiz. É o grupo da DS mesmo, lá nosso, lá. De análise e desenvolvimento de sistema, é nosso lá. Ah, tá. Aí tem muita gente perdida, aí nós jogou logo aqui, porque eu sei que teve gente que veio para assistir a aula, nós jogou aqui, aí jogamos aqui no dado de lógica, todo mundo, aí eu tô querendo pegar essas aulas gravadas. Tranquilo, fica à vontade, tá? Tá acabei de pôr o link aí da lista de chamada, tá? Da lista de presença, na verdade. Então, Rafael, abre lá o grupo, fala com o pessoal lá, tá? De verdade, eu não posso gravar, mas eu não me importo que vocês gravem, por mim tá tudo bem, tá? Não importa quando começou, é para um ajudar o outro. Exatamente, a ideia do grupo é isso aí. Lembra que nós estamos aqui em 60 pessoas com o mesmo propósito: tirar as dúvidas e aprender todo mundo junto, evoluir todo mundo junto, tá? A minha diferença para vocês é que eu só comecei antes. É só isso a diferença. Bom, falei alto aí. Update aula 2. Deixa eu gravar lá direto no GitHub, só para atualizar. Então, a modelagem inicial é dessa aqui. A gente transformou nisso aqui, que ficou bem mais interessante. E fica o exercício, então... Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo pegar esse print aqui. Cadê o print? Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês. Ó, beleza. Já está até aqui no exercício. Pronto. Update aula 2. Já fica lá no Draw.io para vocês também, quem precisar. Esse é o desafio para segunda-feira. Beleza? De novo, a ideia não é avaliar vocês. A ideia é sentir aonde está a dúvida para a gente poder esclarecer. Combinados? Alguém gravou a aula de hoje, estrutura de dados? Aí já não sei. Cadê a lista? Aqui. Aqui. Mandei aí no chat de novo. A tela, fechou. Ah, não, a tela, no caso, Carlos, é só porque eu atualizei ali no... Eu peguei o print e pus lá no desenho do Draw aí, tá? Pode vocês pegarem lá direto, mas se não, tem no slide lá também. Tem no material de vocês, tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Tem bastante diversão para vocês até segunda-feira. Segunda-feira a gente vem com mais coisa, a resolução desse exercício, mais prática, mais conceito e mais tudo. Beleza? Diversão. Diversão, não deixa de ser. Não deixa de ser. Pensa que a minha diversão de hoje do trabalho foi escrever um script que só deu 1.295 linhas, tá? Do banco de dados. Mas se eu tiver a oportunidade, eu mostro para vocês. Tudo bem? Desculpa perguntar, você já falou. Imagina, fica tranquilo, Ricardo. Não tem problema, tá? Bom descanso para vocês. Bons estudos. Bom final de semana. Não se matem, tá? Se tiverem dúvida, aproveita o grupo lá. Vocês estão reunidos no WhatsApp. Bate o papo lá, tira as dúvidas. E segunda-feira estamos aqui novamente. Combinados? Por hoje é só então, gente. Mais uma vez, obrigado e até segunda-feira.